Gustavo Lima encontra morador de rua e o que aconteceu depois vai te emocionar. Se inscreva no canal para ver mais histórias emocionantes de outros famosos como esta e deixe um like no vídeo para continuar assistindo. Era uma noite estrelada e o último show da turnê de Gustavo Lima havia terminado com aplausos e energia contagiante. O cantor, cercado por sua equipe, finalmente entrou na van que o levaria de volta para casa. O caminho era tranquilo, com as ruas já quase desertas. Gustavo olhava pela janela, absorvendo o silêncio que contrastava com a agitação de minutos atrás. Enquanto o veículo seguia por uma avenida iluminada por postes amarelados, algo capturou a atenção de Gustavo. Em frente a uma farmácia, um homem estava sentado no meio-fio, encolhido e com os olhos fixos no chão. Ele usava roupas gastas e segurava um pequeno saco plástico, talvez com seus poucos pertences. Gustavo pediu ao motorista que diminuísse a velocidade. "O que foi?" perguntou um dos membros da equipe, curioso. Gustavo, sem responder, continuou observando aquele homem através do vidro. "Pra quê?" disse ele de repente. O motorista obedeceu, e Gustavo desceu da van. A equipe trocou olhares, confusa, mas ninguém ousou questioná-lo. Ele caminhou até o homem, que ergueu os olhos devagar ao perceber sua presença. "Boa noite", disse Gustavo com um sorriso. O homem não respondeu imediatamente. Gustavo se aproximou um pouco mais, mantendo um tom calmo e acolhedor. "Qual é o seu nome?" perguntou ele, ainda sorrindo. O homem hesitou como se não tivesse certeza se deveria responder. Finalmente ele murmurou: "Luiz." "Prazer, Luiz. Meu nome é Gustavo. Posso sentar aqui com você?" Luiz parecia surpreso com a pergunta, mas assentiu levemente. Gustavo se sentou no meio-fio, ignorando o fato de estar com roupas caras. "Você está precisando de alguma coisa? Uma carona, talvez?" Luiz o observava com cautela. Era evidente que não estava acostumado a gestos de gentileza. "Não sei", respondeu ele, evitando olhar diretamente para Gustavo. "Entendo", disse Gustavo, mantendo a voz suave. "É difícil confiar nas pessoas, não é? Mas eu não estou aqui para te fazer mal. Se você quiser, podemos conversar. Lá na minha van tem um lugar mais confortável e talvez eu possa te ajudar de alguma forma." Luiz permaneceu em silêncio, refletindo sobre a proposta. A hesitação era evidente. Gustavo esperou pacientemente, sem pressioná-lo. "Você não precisa decidir agora, mas saiba que eu realmente quero ajudar", acrescentou Gustavo. Depois de alguns minutos de reflexão, Luiz finalmente deu um suspiro profundo. "Tudo bem", disse ele, ainda desconfiado. Gustavo sorriu novamente e se levantou, estendendo a mão para ajudar Luiz a fazer o mesmo. Eles caminharam juntos até a van. Luiz entrou com cuidado, seus olhos analisando cada detalhe do interior. A equipe de Gustavo o recebeu com respeito, mantendo o ambiente acolhedor. Gustavo se sentou ao lado de Luiz e disse: "Agora que estamos mais confortáveis, por que não me conta um pouco sobre você? E antes de continuarmos com essa história emocionante, você já deixou o like neste vídeo? Se você quer ver mais histórias como esta, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo." Agora vamos voltar para o que está por vir entre Gustavo e Luiz. Luiz estava visivelmente nervoso, mas também intrigado. O momento era apenas o começo de algo que mudaria completamente suas vidas. Dentro da van, o silêncio inicial era quebrado apenas pelo som do motor em movimento. Luiz, ainda visivelmente desconfiado, mantinha os olhos fixos nas mãos, que repousavam sobre o colo. Gustavo Lima, por outro lado, parecia determinado a criar um ambiente acolhedor. Ele sabia que aquele homem carregava uma história, e algo em seu olhar indicava que era uma história que merecia ser ouvida. "Luiz, se você não se importar, gostaria de saber um pouco mais sobre você. Como chegou até aqui?" Gustavo perguntou, sua voz carregada de empatia. Luiz demorou a responder.
Era evidente que não estava acostumado a compartilhar detalhes de sua vida. Após um momento de reflexão, ele finalmente falou: Eu já tive uma vida diferente. Uma vida boa. Tinha uma família, uma casa, um trabalho que me dava orgulho, mas... Ele fez uma pausa, como se as próximas palavras pesassem em sua garganta. As coisas começaram a desmoronar. Gustavo inclinou levemente a cabeça, incentivando-o a continuar. E o que aconteceu? Eu era um homem de negócios, explicou Luiz. Tinha uma empresa pequena, mas estava crescendo. Trabalhava dia e noite para garantir que tudo desse certo. Mas de repente a crise econômica veio e as dívidas começaram a se acumular. Perdi contratos importantes e quando percebi, estava com tudo hipotecado. Minha casa, meu carro, minha dignidade. Luiz suspirou profundamente, tentando conter a emoção. Minha esposa não aguentou a pressão. Um dia, ela simplesmente foi embora, levando nossos filhos. Fiquei sozinho, sem rumo. Acabei nas ruas. Gustavo ouvia atentamente, sem interromper. Ele sabia que aquele momento era importante para Luiz. Uma oportunidade de desabafar e talvez encontrar um pouco de alívio. Você já tentou recomeçar? Procurar ajuda? Perguntou com sinceridade. Tentei, respondeu Luiz. Fui até abrigos, procurei trabalhos temporários. Mas é difícil quando você não tem mais nada. As pessoas te olham como se você fosse invisível. Ou pior, como se fosse um problema. Gustavo balançou a cabeça em compreensão. Eu imagino como deve ser difícil. Mas, Luiz, saiba que você não está sozinho. Todos nós enfrentamos batalhas, algumas mais visíveis que outras, e eu acredito que todo mundo merece uma segunda chance. Luiz ergueu os olhos pela primeira vez, encarando Gustavo diretamente. Havia um brilho de esperança, ainda que pequeno. Por que você parou por mim? Você nem me conhece. Gustavo sorriu levemente. Porque eu acredito que nós cruzamos caminhos com as pessoas por um motivo. Talvez eu possa te ajudar, ou talvez você tenha algo a ensinar para mim. De qualquer forma, senti que não podia simplesmente seguir em frente. A conversa tomou um tom mais leve por um momento, com Gustavo compartilhando também os desafios que enfrentou em sua trajetória para o sucesso. Ele falou sobre o início humilde, as dúvidas e as vezes em que pensou em desistir. A fama parece um sonho, mas tem um lado que as pessoas não veem. É solitária, exigente, e muitas vezes você se pergunta se está sacrificando demais. Luiz ouviu atentamente, percebendo que, apesar das diferenças, havia algo em comum entre eles. As dificuldades de lidar com as pressões da vida. Aquela troca de experiências começava a criar uma conexão genuína entre os dois. E se você está gostando dessa história e quer mais conteúdos inspiradores como este, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim, você nos ajuda a continuar trazendo histórias que tocam o coração. Vamos voltar para o que vem a seguir entre Gustavo e Luiz. Enquanto a conversa fluía, Gustavo tomou uma decisão. Ele sabia que não poderia mudar o passado de Luiz, mas talvez pudesse oferecer a ele um novo começo. Luiz, você estaria disposto a trabalhar comigo? Tenho algumas ideias e acho que você poderia ser de grande ajuda. Luiz arregalou os olhos, surpreso. Trabalhar com você, mas eu não sei se sou capaz. Não precisa decidir agora, respondeu Gustavo. Mas pense nisso. Todo mundo merece uma segunda chance, e eu quero te dar essa oportunidade. O clima dentro da van mudou. Havia uma nova energia, uma esperança renovada que parecia iluminar o rosto de Luiz. Aquela conversa não era apenas sobre dificuldades passadas, mas sobre possibilidades futuras. E aos poucos, Luiz começava a acreditar que talvez sua vida pudesse tomar um novo rumo. A manhã seguinte trouxe uma nova perspectiva para Luiz. Ele acordou em um quarto simples, mas limpo, dentro de uma das propriedades de Gustavo Lima.
O cantor havia garantido que ele tivesse um local seguro para descansar e recompor suas forças. Quando Luiz saiu do quarto, encontrou Gustavo sentado em uma mesa, tomando café e revisando alguns papéis. Bom dia, Luiz. Espero que tenha descansado bem, disse Gustavo com um sorriso caloroso. Luiz acenou com a cabeça, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Venha, sente-se. Vamos conversar sobre os próximos passos. Luiz se aproximou hesitante e sentou-se à mesa. Era evidente que ele não estava acostumado a esse tipo de atenção ou tratamento. Gustavo, porém, fazia questão de deixá-lo à vontade. Luiz, ontem eu te ofereci uma oportunidade. Quero que saiba que isso não foi apenas por impulso. Acredito realmente que você tem algo a oferecer, e juntos podemos construir algo positivo. Luiz olhou para ele, incrédulo. Eu ainda não entendo por que você está fazendo isso por mim. Como eu disse ontem, respondeu Gustavo, eu acredito que nossas vidas se cruzam por um motivo. Talvez eu tenha os recursos para te ajudar agora, mas quem sabe você não acaba me ensinando algo importante também. Todo mundo tem uma história, Luiz, e a sua merece ser reescrita. Com essa conversa inicial, Gustavo começou a traçar um plano para integrar Luiz à sua equipe. Ele sabia que não seria fácil, mas também estava determinado a fazer a diferença. Luiz, por sua vez, começava a sentir algo que há muito havia desaparecido de sua vida: esperança. Os dias seguintes foram repletos de aprendizados para ambos. Gustavo apresentou Luiz à sua equipe, que o recebeu com respeito e disposição para ajudar. Luiz, com o tempo, mostrou-se incrivelmente dedicado e habilidoso em tarefas organizacionais, surpreendendo a todos com sua capacidade de adaptação e trabalho. Enquanto trabalhavam juntos, a relação entre Gustavo e Luiz se fortalecia. Eles conversavam com frequência sobre a vida, compartilhando experiências e reflexões. Gustavo aprendia com a resiliência de Luiz, enquanto Luiz se inspirava na generosidade e humildade de Gustavo. E antes de concluir essa história, se você ainda não curtiu o vídeo, aproveite agora. Inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores como este. Você nos ajuda a continuar trazendo histórias emocionantes que fazem a diferença. Meses depois, Luiz já não era o mesmo homem que Gustavo havia encontrado naquela noite em frente à farmácia. Ele recuperou a confiança em si mesmo e começou a planejar o futuro. Com o apoio de Gustavo, Luiz decidiu abrir um pequeno negócio, algo que sempre havia sonhado em fazer. Gustavo, claro, ofereceu todo o suporte necessário para que isso acontecesse. No dia da inauguração, Luiz não conteve as lágrimas ao ver as portas de sua loja se abrindo pela primeira vez. Gustavo estava ao seu lado, orgulhoso do amigo que havia superado tantas adversidades. Você merece tudo isso e muito mais, disse ele, dando um tapinha no ombro de Luiz. A história de Luiz é um lembrete poderoso de que, com empatia, apoio e determinação, é possível transformar vidas. Gustavo Lima não apenas ajudou um desconhecido, ele provou que pequenos atos de bondade podem criar grandes mudanças. E assim, o caminho de Gustavo e Luiz se cruzou de forma inesperada, mostrando que a vida é cheia de surpresas e oportunidades. Cada um, à sua maneira, saiu transformado desse encontro. E para quem assiste a essa história, fica a inspiração. Nunca subestime o poder de um gesto de bondade.